Pércio, eu tenho que dar o meu testemunho porque para mim foi um impacto muito forte ver um grupo de brasileiros chegando em Lisboa e com propostas muito inovadoras. Então, em termos de trabalho, para mim foi importante porque eu tive a oportunidade de fazer um curso de empreendedorismo, de começar a fazer minha terapia, de começar a trabalhar nos meus tempos livres e ainda queria sair de casa, pude ir para um lugar de muita segurança que era a residência trilógica. Então, vocês trouxeram para a sociedade europeia, eu senti isso na minha pele, muita novidade em termos de oportunidades, né? Oportunidade da gente poder ter uma qualidade de vida, um convívio social mais rico e seguro, e que nos elevava, porque essa experiência para o europeu, apesar de nós termos toda uma cultura e um governo que talvez propicie algumas regalias a mais do que a situação social do Brasil, mas essa riqueza da ciência trilógica que vocês estavam levando era muito impactante, né? Era uma coisa que causava um espanto, causava uma surpresa e uma sensação, puxa, isso existe. E eles são tão alegres, eles estão tão vivos, são pessoas com uma energia tão boa. Foi assim que eu vos via. Eu acredito que a mesma coisa aconteceu com os suecos, com os ingleses, com os finlandeses, né? O impacto do vosso trabalho lá era muito grande no povo de lá. Vocês E, sentiam isso? nossa, a gente sentia era uma coisa, quer dizer, uma vida totalmente diferente de qualquer. Era como uma grande família, né? De um montão. Quer dizer, cada um que chegava, cada finlandeses, suecos, portugueses, era como se fosse um parente que está chegando de volta para casa. Então era assim, a gente entendia como um parente, né? Como alguém assim querido, próximo, porque vamos dizer, somos todos parentes nesse ideal, né? Somos todos ligados a esse ideal. Então éramos todos uma família, uma grande família. E a gente aprendeu muito, inclusive, como eu falei, de cultura e tudo, e de trabalho, porque, por exemplo, falar Milênio, a Milênio é uma escola de línguas em São Paulo desde 1996, né? Mas antes disso, nós já tivemos escolas de línguas em Nova York. Antes disso, a gente já teve a Strategy Language Center em Paris. Então, quer dizer, a Millennium aqui no Brasil é desde 96, mas essa Millennium já existe muito antes, né? Quer dizer, Sim. nós ensinávamos inglês para os franceses, ensinávamos português para os franceses. A gente tinha curso de Eu aprendi português. italiano e francês lá em Paris, com Então, vocês. então Sim. quer dizer, já era uma experiência linguística, quer dizer, não é uma coisa nova aqui. É claro que aqui depois foi desenvolvendo a metodologia, uma outra forma de ensinar, né? Mas tudo isso já era uma bagagem anterior nossa, né? Quer dizer, que a gente trouxe para cá algo que veio do mundo, né? Veio dos Estados Unidos, da Europa, e que a gente, vamos dizer, aqui desenvolveu mais ainda, né? Um aspecto que eu gostaria aqui da gente deixar compartilhar com as pessoas que nos ouvem é que algumas iniciativas dentro da divulgação desta ciência, dos livros do Dr. Kepp, dos congressos, as viagens que vocês faziam pela Europa, Alemanha, Rússia, tudo, para divulgar essa ciência, vocês acabaram até tendo um impacto a nível de fazer história. Então, é, vocês entregaram livros para pessoas importantes. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Que pessoas que acolheram esse trabalho e que tiveram influência depois até na própria política dos seus países? Bom, quase todos os países. Nós fizemos um trabalho assim intenso em diversos, inclusive na comunidade europeia, né? Então, o No João parlamento. Soares, o João Soares, português, filho do Mário Soares, primeiro-ministro de Portugal, ele, uma Presidente. ligação, presidente de Portugal. Quer dizer, era uma ligação muito forte que nós tínhamos com ele. Ele foi também prefeito de Lisboa, né? O João Soares, eu acho que foi. E que era uma ligação próxima. E depois tiveram todos,
o atual Jeremy Corbyn, né, que é o presidente do partido do Labour Party da Inglaterra, era uma ligação muito forte. Ele esteve no Brasil, inclusive no nosso fórum aqui no Brasil, quando nós voltamos para cá e fizemos um fórum na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele veio para esse fórum, né? E depois o Kushner, que era vamos dizer, do Médecins Sans Frontières e também ministro na França, a Ségolène Royal, que foi esposa do primeiro-ministro da França, do presidente da França, né, do François Hollande. Ela também organizamos fóruns com ela, fizemos com diversas pessoas na Europa inteira, né, que conhecia nosso trabalho e que a gente... Inclusive, podemos falar da influência que o livro do Dr. Kepp teve na transformação da Rússia. Você pode conferir. Porque, bom, foi entregue, numa época nós fizemos uma campanha do livro Libertação dos Povos, né? Isso nos Estados Unidos. Então, cada um que era descendente de um povo assim, ia conversar com os embaixadores, as pessoas de cada um dos países. E eu, como minha família russa, né? Então fui para a embaixada da Rússia, marquei uma entrevista e fui lá para levar o livro e divulgar. E justamente quem estava lá era vamos dizer, um próximo do Gorbachev, que na época era vamos dizer, o presidente da Rússia, né? E que ele estava coletando material, coletando informações que depois serviram para o Gorbachev escrever o livro dele, Perestroika, né? Então, conhecendo ele, conversando com ele, nós entregando o livro para ele. Depois ele mesmo, o próprio Gorbachev, em entrevista à revista Newsweek, falou que muito do material e do que ele tinha escrito, ele tinha coletado de pessoas, embaixadores e pessoas em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E depois, se você olhar o livro Perestroika, você vai ver que partes inteiras são iguaizinhas ao livro Libertação dos Povos. Então, a gente até fez um trabalho de comparação. Então, se vê assim trechos inteiros que foram ligados. E depois a gente sabe que o Muro de Berlim e tudo, quer dizer, que veio depois com a Perestroika, né, com o livro do Gorbachev, quer dizer, foi totalmente influenciado pelo trabalho dele, pela Libertação dos Povos do Dr. Kepp. E tantos outros, né? Isso, né? Importante porque, afinal de contas, a gente tem a comprovação da importância desta ciência e a eficácia numa transformação social em prol dos ideais e desses direitos humanos que a gente tanto fala, mas que são ideais que todo mundo anseia por eles.